Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu estou aqui com meu amigo Rafael Salles. Eu com meu amigo Frank Almada. E você está no Amigos de Lei. Uma conversa extrajurídica. Meu amigo Rafael, e hoje vai ser sensacional, porque eu tô aqui com, com um dos advogados que eu mais admiro aqui no Ceará. Então, nós vamos falar com ele. E parece que não é só advogado não, né? Vai nomeando aí. Currículo do homem. Que é advogado, sócio do Rodrigo Costas Advogados Associados, professor, meu professor inclusive também, proprietário da imobiliária Mota da Costa, vice-presidente do Cresce Ceará, conselheiro federal do COFES, está concorrendo à presidência das administradoras de imóveis, a DIC, é maratonista, inclusive um dos que já participou de mais maratonas aqui do Ceará, talvez é o primeiro, ele vai esclarecer isso aqui. É pai da Laura e da Melissa e esposo da Fernanda. Meu amigo Rodrigo Costa. Muito bem-vindo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Tomara que seja uma tarde bem agradável aqui de bate-papo e de aprendizado. Com certeza, meu amigo. E aí eu queria que você começasse, Rodrigo. Primeiro explica aqui pra gente essa questão de ser o cearense que tem mais maratonas ou não. Na verdade, eu nunca fui esportista, na minha adolescência eu nunca liguei, não era aquele cara que jogava futebol, fazia coisa, eu nunca fui. E de uns 12 anos pra cá, fui desafiado por um amigo meu, até um advogado também, bicho bem gordinho, e o bicho começou a correr uma maratona. Eu, rapaz, se o fulano consegue correr uma maratona, eu também vou conseguir esse negócio. Então eu comecei a treinar e em pouco tempo eu corri meus 10 quilômetros. Quando eu corri meus 10 quilômetros, me lembro demais, 1h05, 1h10, uma coisa assim. E eu disse, pronto, eu estou preparado, agora eu quero correr uma maratona. E daquele dia, 4 meses depois, eu estava estreando na Maratona de Chicago, onde eu cruzei a linha de chegada em 4 horas e 6 minutos. Então, para quem está iniciando, logo 4 horas e 6 minutos foi um tempo bom. Então, foi muito bom. E ali foi um aprendizado muito grande, porque durante os treinamentos você tem que ter muito foco, muita disciplina. E sempre vai aparecer percalço, assim como na vida da gente. Então não deu outra. Eu tive um edema no fêmur durante a preparação dessa maratona, durante esses 4 meses. Então vários médicos chegaram. Tem que desistir, você pode ficar isso, não sei o quê. Aí eu fui até o 4º médico, o primeiro mandou parar, o segundo mandou parar, o terceiro mandou parar, até que encontrei um que disse, rapaz, dá pra ir. Você tem que fazer só isso e aquilo. E eu me lembro demais que eu ia de muleta para a academia, fazer os elípticos para manter aquilo ali, até ficar bom do edema. Cheguei ao meu maior treino, havia sido 26 quilômetros na pista, e viajei para Chicago e consegui concluir. Então, tendo uma emoção, que eu comparo essa emoção perde apenas para a sensação de ser pai. Depois da sensação de ser pai, cruzar a primeira linha de chegada de uma maratona é muito bacana. E hoje eu já cruzei 26, já tive essas emoções 26 vezes. E se eu não sou o primeiro cearense que tem mais maratona, eu acho que eu estou entre o segundo e o terceiro aqui. Minha meta é fazer 50 maratonas aos 50 anos. Frank, em uma palavra, o cabo é audacioso, viu? Porque depois de correr 10 quilômetros a primeira vez, somente 4 meses depois já correu uma maratona, não é pouca coisa. Eu sou meio maratonista, já corri uma, viu, Frank? Então... Sou a metade da metade. Ah, tá certo. Daqui a pouco vamos combinar os 10. A maratona são quantos quilômetros? 42. Eu sou meio maratonista, né? Fiz a do Rio de Janeiro. E 21, cara, já é um negócio assim complicado. E depois dos 10, 4 meses é pouquíssimo tempo de treino. Pra quem sabe, geralmente uma preparação pra uma maratona é pelo menos 1 ano. Sim. Da pessoa treinando, assim, reiteradamente, sem ter maiores problemas, ainda mais tendo problemas. Então, você é um audacioso que se garantiu muito nesse exemplo. E aí já foram quase 50 depois disso? Não, foram 26. Até agora já foram 26. Aí eu concluí a minha primeira, então o que é com uma pessoa que conclui uma maratona? Vamos fazer a segunda. Mas eu não, já parti para outra. A minha primeira medalha foi aquelas revezamento do pão de açúcar. Não sei se é do tempo de vocês. Então eu tive uma medalha de 5 quilômetros. A minha segunda medalha foi a maratona de Chicago. E a minha terceira medalha, minha segunda prova internacional, já foi a Two Oceans. Foi 56 quilômetros, atravessando os 2 oceanos na África do Sul. Massa, então fui para lá e consegui fazer em 5 horas e 45 minutos, já os 56 quilômetros. E é bom que já vira uma espécie de turismo também, né? Maraturismo que a gente fala. Massa. Porque além de ter foco, disciplina, você faz um network muito bom,
porque são empresários, são os médicos, né? São pessoas que topam isso e viajam com a família, leva sempre a família, leva sempre a esposa. Então E ela corre também? ela já correu uma maratona, correu a maratona de Paris, os 42 quilômetros de Paris. Top. Aí quando eu fui fazer o deserto do Saara, que eu corri os 42 no deserto do Saara, aí levei ela, correu 10. Fui fazer o Ushuaia, ela também correu 10. Aí ela vai e faz as provas menores. Mas é bom essa interação da família, Aí minhas meninas já correm também. É mesmo. É. Já, quantos quilômetros? Já? Não. Aí faz metros ali. Aham. Levei pra Disney, que eu fiz o Já, desafio. é isso que eu ia perguntar. Já fizeste aquele O desafio da desafio Disney? da Disney, que é 5 Rapaz, km no dia, aí, 10 ó. no outro. Foi 5 km no dia, 10 no outro, 21 no outro e 42. Então, qual era o meu objetivo? Eu queria terminar isso aí, lógico. Mas os 5 km abaixo de meia hora, os 10 km abaixo de 1 hora, os 21 abaixo de 2 e a maratona abaixo dos 4 horas. Consegui todas. Isso é andando, correndo na Disney mesmo? Correndo lá dentro dos parques da Disney. Dos parques. Antes de abrir. A maratona não, já tem aberto, aí você corre já tem um isolamento e já tem gente entrando lá. Seguramente eu já andei isso aí na Disney também. Não sei quantos quilômetros, mas foram muitos, viu? Aí as minhas filhas fazem quando essas maratonas maiores, tem um dia antes, tem o dos kids. Aí elas sempre correm também nos kids, dão maior valor. Teve algum perrengue em maratona já? Rapaz, eu lá na de Ushuaia, por exemplo, quando eu cheguei lá, era na neve, ia ser na neve. E aí eu tive febre de 40 e poucos graus, 41 graus mesmo. E aí tomei o antitermo, mais o antibiótico e tudo. Mas aí eu convenci a equipe médica a me liberar para correr os 21. Então eu tive que botar o termômetro, fui acompanhado, não fui escondido, fui acompanhado, tirou a minha temperatura, eu estava sem febre. Aí trocaram meu número dos 42 por 21, eu corri os 21, quando eu cheguei estava com febre já de novo, né? Aí eu fui me aquietar. Mas assim, durante a prova, cãibra, esse tipo de coisa, mas nunca naquela vou desistir, aquelas coisas. Muita conversa com a sua mente. Demais, demais. Aí você faz o seu ritual, né? Tem a cada 10 quilômetros tenho que rezar meu Pai Nosso, aí a gente sempre fica botando as Tem metas. horas, Frank, que vem assim, ó, você olha assim pro lado, né, a perna já puxando aqui o joelho, aí você pensa assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu passei por isso, de 5 quilômetros que eu fiz para Isso, não aquela dá, da não. UAB, eu passei também por isso. Toda essa conversa na mente eu tive também, viu? Rapaz, quando eu corri lá no deserto do Saara, no deserto do Atacama, eu fiz os 2 desertos, né? Mas no deserto do Atacama, todo mundo me chamava de doido, maratonista, tu é doido, tu é doido. Aí eu fui no deserto do Atacama, foram só 53 atletas que largaram. Então imagina aí num percurso de 42 quilômetros, você corre muito só. É E do verdade. meio do nada, no meio do nada, não tem nada. Então quando eu olhei assim, eu olhei para um lado, para o outro, não tinha ninguém. Então, rapaz, o pessoal que me chama de doido, eu acho que eu sou doido mesmo. Acho que tem um pinguinho de razão aí. Mas Muito a bacana. satisfação, né, o cruzar a linha Ah, de não chegada. tenha dúvida, não tenha dúvida. Muito bacana, muito bacana. E o Rafael colocou aqui muito bem a questão de ser audacioso. Eu quero pontuar aqui. Como eu falei, ele está concorrendo à presidência das administradoras de imóveis, a ADIC. Eu tenho certeza, Rafael, até porque ele está vindo aqui no Amigos de Lei, tenho certeza que ele vai ganhar mais essa aí e vai ser mais uma maratona em outro sentido também. Sim. Meus amigos, eu tô pegando umas dicas aqui, Rafael, que no meio da conversa a gente tem que pedir pro povo se inscrever, Ah, compartilhar. importante. A gente tá aprendendo. Porque você viu aqui que o começo aqui já foi muito bom. Então, curte aí, se inscreve, manda pro seu amigo, manda pra sua amiga. E aproveitar também para falar dos nossos apoiadores. Falar de MISPA Segurança Patrimonial. Se você precisa da segurança do seu condomínio, da sua empresa, se você é um grande empresário e precisa de uma segurança pessoal, personalizada, contacte lá, MISPA Segurança. Uritu Cafés Especiais, né? A gente daqui a pouquinho vai ter o nosso momento Uritu, que já é tradicional do nosso programa. Você vai provar um cafezinho hoje, o mais doce sem açúcar que você vai provar na vida. Top. E também Jolie Marie Maison, onde você pode alugar as melhores roupas para você ir para as melhores festas da cidade. Muito obrigado aí, todos os nossos apoiadores, que vocês também fazem aqui parte do Amigos de Lei. Meu amigo Rodrigo, agora eu queria falar, depois a gente vai falar também mais de maratona e a relação disso tudo na sua vida, mas eu queria trazer aqui um pouquinho para o começo da sua história, da questão do empreendedorismo, questão da inteligência financeira. Para quem não sabe, o Rodrigo, além de advogado, ou eu não sei como é que ele vai qualificar aqui, quantos por cento advogado, quantos por cento administrador de imóveis, mas uma parte da vida dele é dedicada a essa construção de riqueza, essa construção financeira, essa construção
e administração também de riqueza dos outros, né, Rodrigo? Uhum. Então, fala um pouquinho pra gente aí, quando foi que essa inteligência financeira, essa noção de investimento entrou na sua vida? Eu costumo dizer que eu tinha muita sorte, né? Eu perdi meu pai agora de Covid e me abalei muito com essa morte dele, muito repentina. E eu fiz uma radiografia de tudo que realmente ele foi para mim. Eu sou um cara felizardo de ter desfrutado 42 anos da minha vida ao lado do meu pai. Meu pai, aos 6, 7 anos de idade, ele me ensinou, foi me ensinando essa educação financeira. Então, nós tínhamos um sítio lá, ele tinha um sítio lá em Aquiraz, e ele chegou, Rodrigo, e para os meus irmãos também. Olha, tem esses cajus aqui, se você quiser juntar as castanhas, a gente pesa e eu lhe pago X por cada quilo de castanha. Então, eu me lembro que meus finais de semana, quando a gente ia para lá, andava a cavalo, jogava bola, mas eu tirava o tempo e ia juntar isso aqui. Aí ele foi me ensinando a lidar com o dinheiro, que é muito fácil você dar, né? Principalmente quem tem é muito fácil dar, mas ensinar a lidar com o dinheiro não é muito comum. E meu pai me ensinou a lidar com o dinheiro. Aos 11 anos eu tive a minha primeira ideia comercial, imaginando, eu vinha muito caju lá, muita manga, muita siriguela, aquelas azeitonas roxas, e eu tive ideia, eu vou pegar isso aqui, pai, e vender na calçada lá de casa. A gente morava em casa, ali no bairro de Dionísio Torres, então eu tive essa ideia de trazer essas frutas, eu estudava à tarde, então de manhã bem cedo, na segunda-feira, eu botava ali na calçada e ia vender essas frutas. Eu me lembro que eu chegava a ganhar um salário mínimo, aos 11 anos de idade, um salário mínimo com essas vendas da manga. É lógico que não era o ano todo, era só na época, na safra das frutas. E o maior diferencial mesmo, eu acredito, que não é só ganhar, porque muita gente pensa que ganha, aí quer gastar, ganha e gasta. Eu faço até uma analogia a isso aqui, porque o dinheiro da advocacia, que tudo meu nasceu depois na advocacia e depois foi crescendo. Mas a base foi a advocacia. A gente deve ganhar o dinheiro que a gente ganha da nossa atividade principal, não podemos gastar. A gente faz algum investimento, aí sim que a gente gasta com a receita dos investimentos daquilo ali. E foi o que eu fiz aos 11 anos de idade. Eu peguei o dinheiro que eu ganhava da manga, do caju, e fui no Iguatemi, tinha uma casa de câmbio chamada Rude Constantino, e eu comprava dólar. Naquela época, comecinho da década de 90, botar dólar em casa era muito bom. Então eu guardava e ia juntando em dólar. E assim foi, todo ano eu fui fazendo isso e tudo. Aí aos 14 anos, eu quero ter a renda agora direto, né? Todos os meses, né? Não só na safra da manga. Aí fui vender espetinho na calçada lá de casa. Fui vendendo espetinho, cachaçinha, fazia caipirinha e tudo. E fui juntando meu dinheiro. mesmo fazia? Eu mesmo fazia. De manhã bem cedo, eu ia pro centro, comprava carne. Eu já estudava de manhã. Eu comprava carne, deixava a carne lá e ia pro colégio. Ia pro Colégio Cristo, viu? Era colégio tal. Meu pai tinha Eu gosto de fazer dinheiro. Rapaz, desde novinho. Aí eu vinha e estudava, quando eu chegava do colégio, estudava 5 horas, 5:30 da tarde, eu botava minha banquinha na mesma calçada lá de casa. E aí fiquei vendendo lá e tudo. Até hoje tem gente que brinca comigo, rapaz, eu era cliente lá do serviço, do espetinho, isso aí é muito bacana. Aí depois tive a oportunidade de fazer um intercâmbio aos 15 anos de idade, fui morar nos Estados Unidos. Sempre focado nos estudos, eu acho que o estudo é importante, não adianta você ter sucesso financeiro e tudo sem ter o estudo, eu acho que é muito importante o estudo, você terminar uma faculdade, ter uma vida acadêmica, isso aí eu sempre foquei nisso aí também, e lá também eu quis ganhar dinheiro, queria ter minha independência, então eu cortava grama lá, fui cortando, porque lá a gente tem que fazer umas tarefas de casas, né? Sim. Então eu cortava grama da minha casa que eu era lá, dos meus pais, que a gente chama de pai e mãe. E eu vinha, rapaz, se eu corto aqui, eu vou cortar do vizinho. Aí fui pro vizinho, o vizinho topava. Me lembro que eu ganhei $10 no primeiro. Aí depois eu comecei a cobrar 12 dos outros e tudo, e eu já tava cortando a grama de todo mundo lá. Comprou algum imóvel lá, Rodrigo? Não. Ainda não, Até estudei e tudo, mas eu vou focar muito no Ceará. Eu acho que é diferente. Eu posso comprar em São Paulo, pode comprar no Rio, pode comprar... Mas tem muita área para crescer ainda aqui. Então diversifica, fui para o interior, estou no interior hoje, comprando muito imóvel no interior. Mas calma, a gente ainda tá com 15 anos ainda na ainda faculdade. tá com 15 anos, né? E aí, depois que você chegou, que eu tava querendo... Foi quanto tempo esse intercâmbio? 1 ano. 1 ano. Essa construção, Rodrigo, você voltou do intercâmbio, aí quando é que, vou fazer direito e vou mexer com imóvel, como é que surgiu isso? Vamos lá. Meu pai
é um pequeno investidor de imóvel. Meu pai era ele é engenheiro agrônomo de profissão, tinha um mestrado dele, mas ele não quis ir para a vida acadêmica. Ele quis ter o comércio dele. Então, ele era representante de adubo e tinha um comércio de vender material para jardim. E... Onde é que eu estava mesmo? Mas eu falei Teu agora, pai meu era pai- um pequeno investidor de imóveis. Ah, sim, pronto. Aí ele pegava todo esse dinheiro que ele ganhava lá e comprava imóvel. Então, eu cresci vendo que imóvel era um bom investimento. Aí eu tomei, logicamente, que a minha proporção foi maior. Ele comprava mais kitnet, casinha pequena, comércio pequeno e tudo, e eu tive aquela veia daquele exemplo dele e fui para negócios muito maiores, construindo hoje malls, grandes supermercados. Primeiro Aí tu foi. comprou uma imobiliária, não foi isso? Não. Vamos lá. Até hoje eu estava com ele, com o Demetrio da SJ, eu tive a oportunidade do meu primeiro Tu estágio de ser estagiou lá. lá, né? Estagiou na parte jurídica. Na parte jurídica da SJ com o Samir Gereissati, com o pai do Demetrio, que me deu grandes ensinamentos. Então, já vinha com aquela veia da admiração do meu pai, do exemplo do meu pai, e cheguei a trabalhar na melhor imobiliária que tinha. Então, aprendi muita coisa. Foram 2 anos de muito aprendizado, que até hoje eu sou beneficiado por isso. Depois de 20 e poucos anos, até hoje eu sou beneficiado com isso. Então, eu tive um grande aprendizado lá. Tive contatos com vários investidores imobiliários lá na SJ. Então, fazia questão de fazer as audiências com esse pessoal e gostava de entrevistar esses investidores imobiliários mais fortes. Então, tudo começou ali. Então, eu saí, o escritório Samir Gereissati, que é onde eu estagiei, ele prestava serviço para a SJ. São 2 CNPJ, são imóveis conjugados, perto um do outro, mas empresas diferentes. E eu tive a ideia, quando eu saí de lá, né, quando eu me formei, eu vou fazer o que eu aprendi lá. Eu vou prestar serviço para as imobiliárias. Então, montei meu escritório de advocacia. Do jeito que o Samir Gereissati prestava serviço para a SJ, eu comecei a prestar serviço para várias imobiliárias e estou até hoje. Hoje nós temos 38 imobiliárias, a qual a gente vai fazendo essa assessoria jurídica. Aí, paralelo a isso, eu comecei a administrar imóveis. Comecei com o do meu pai, e fui pegando do meu tio e tudo. Ia vendo as placas que não tinha Cresce, ligava, você quer deixar aqui com a gente e tal. E fui montando a minha imobiliária. E o Cresce tu já tirou quando era Já tirei, quando estagiário? era estagiário de Direito. Certo. Eu tirei Na verdade, a OAB e o Cresce foram no mesmo ano. Foi em 2001. Todos os dois no mesmo ano. Então, eu iniciei a vida profissional já como corretor, já como há 22 anos, tanto de um como outro. E aí eu montei meu escritório de advocacia e comecei a administrar imóveis junto. Até porque para administrar imóvel tinha aquele fixozinho para manter aquele escritório, né? Uhum. Me lembro demais quando eu montei meu escritório de advocacia, eu e um computador. Ali no Montese, né? Não, montei ali na Costa Barra com Silva Paulé. Era no fundo, hoje é uma pizzaria, hoje é o Railson, era no fundo ali do Railson, hoje é uma brigadeiria lá. E eu montei lá e me lembro para tomar a decisão de contratar uma secretária para ter aquela despesa fixa. Puxado. Foi uma decisão muito pesada. Vixe, rapaz, eu vou ter aquela Todo mundo despesa passa por isso. Mas aí tive que enfrentar isso aí, passei, comecei a administrar mal. Agora eu mesmo botava a placa, levei muito choque de cerca elétrica, subindo em porte, sabe? Porque a pessoa ver a gente assim, pensa que nasceu tudo pronto, é filho de papaizinho, tudo nada, eu ralei muito. Então montei, então eu advogava e administrava imóveis. Como eu comecei a assessorar as imobiliárias, algumas imobiliárias foi ficando pelo caminho. Então, eu já tinha minha imobiliária. E um rapaz, Rodrigo, eu não quero mais ser corretor, não quero mais administrar imóvel, não. Comprava a cartela. Tu quer comprar? Eu acredito só em você. Tinha gente que dava até mais, mas a pessoa preferia vender para mim porque sabia que eu ia dar aquela assistência para uma. E assim foi. Comprei várias e fui crescendo automaticamente. Hoje nós somos uma imobiliária de médio porte já. Franco, antes da gente seguir aqui, teve 2 pontos que ele falou na trajetória. Eu queria saber, e eu acho importante para quem é pai, para saber se você já tá praticando aí com. São 2 filhas, né? 2 filhas. Quase Já anotei aqui. 9 e 12. Que é o seguinte: uma, educação financeira. Se você já tenta passar alguma lição, eu sempre falo que rapaz, Tá assim... fazendo com a Maia já? Não, assim que a Maia se entende... Não, por enquanto Maia tem 7 meses. eu tô querendo que ela trabalhe, né? No Instagram ali, Eu já vi pagar o ela leite. trabalhando ontem. Ela tá trabalhando. Assim que ela entender, eu penso em passar algumas lições de educação financeira, porque, regra geral, é quase que um mito, né? Os pais, eu acho que conversam um pouco. Há essa defasagem. E o segundo ponto,
Já vi pais também que são muito apegados e não querem mandar seus filhos para intercâmbio. Eu fiz intercâmbio na época da graduação e assim, foi um ponto que eu voltei muito mais rico de cultura, de visão de mundo, de vontade de fazer as coisas acontecer. Eu tinha um pensamento bem limitado quando eu fiz meu intercâmbio para Portugal à época. Quando eu retornei, eu tive uma outra visão e vi que a gente pode chegar onde quiser chegar, basta sonhar e ir atrás de realizar esse sonho, né? Então, queria saber desses dois pontos, né? Se tu já trabalha com as tuas filhas, as questões de educação financeira e a questão da importância do intercâmbio para ti e se tu vai incentivar tuas filhas a fazer também. Vamos lá. A educação financeira tem que ser conversado. Ela é fundamental, fundamental. Como você disse, é um mito, o pessoal tem medo de botar, vamos pensar em dinheiro. Não, gente. Quem disser que dinheiro não é importante? Dinheiro é importante do bem e pro mal. Se você não tiver educar, para qualquer sentido, pode ir pro mal também, né? Então, vejo várias coisas assim, degringolando porque não sabe lidar com dinheiro. Então, por mais que eu seja um pouco ausente, que eu sou meio agitado, né? Eu saio de casa 4 e pouco da manhã e já tomo banho no escritório, almoço fora, chego às vezes dou aula à noite e às vezes eu não consigo realmente ver minha filha no dia a dia. Mas aí eu me culpava muito disso aí, mas eu não abro mão do final de semana estar com ela. Então não importa tanto tempo que você guarde com ela, mas mais a qualidade do tempo que você guarde. Então eu gosto de caminhar com elas, eu gosto de ir tomar café com elas nos finais de semana, eu gosto de ficar o domingo todo ali com elas mesmo, tá? Então eu acho que isso aí é importante. E tem que lidar com dinheiro, porque é mais fácil um pai ausente dar o dinheiro do que educar. Então esse é o grande lance, e às vezes eu fico me educando para educar elas. Mas ela tem um tino comercial, a mais velha então a gente tinha um apartamento ali de praia, num condomínio de praia, e ela no instante começou a vender chocolate, começou a vender, eu comecei a incentivar, e ela tava dominando, aí dominou também aqui no nosso apartamento, e foi juntando o dinheiro, foi aberta a poupancinha dela, e ela vê quanto é que tem lá, aí depois ela queria um celular, a gente é um pouco contra de celular, né, naquela época, se você dá ou não dá celular, vou dar o celular, mas você vai dar metade com o seu dinheiro e eu vou bancar a outra metade. Então foi feito desse jeito, a mais nova já ganhou um celular também, mas nessa condição, para saber o que é que lidar com o dinheiro. Porque era muito fácil. O dinheirinho vem como? Pai, vai naquela máquina ali que o dinheiro é só ir naquela máquina e sair. Porque ela chegou a dizer isso quando era pequena. Que ela pensa que o dinheiro vem na máquina mesmo, que ela vê o pai indo lá tirar na máquina. Não, aí tem que dar valor. Então, realmente, eu me preocupo e venho fazendo isso aí, acho que estou conseguindo. A gente sempre acha que está acertando, né? Mas elas sabem já lidar com dinheiro. E a questão do intercâmbio, eu acho que nós devemos criar o nosso filho com o mundo, dando regras, mas criar para o mundo. Não, eu acho que não é o caminho prender ou deixar com medo de se decepcionar ou com medo da violência. Então eu me lembro, logicamente, que eu fui em 1994, né? Eu tinha 15 anos de idade. E fui para os Estados Unidos, mas já tinha muita droga, como sempre teve. Eu me lembro demais que a minha geração ela tinha mania de furar o brinco, furar a orelha a orelha esquerda. E minha mãe achava isso aquilo horrível, né? Minha mãe é muito conservadora, minha mãe é muito religiosa e tal. Então, meu filho, você vai fazer tudo que você quiser. Você vai para os Estados Unidos, você quer ir, você vai, tudo, com duas condições. Só não fura a orelha. Não fura a orelha. Olha, todo mundo furava a orelha naquele tempo, era uma coisa normal. Não fura a orelha e não use nenhum tipo de droga. Parece uma coisa, nunca usei nenhum tipo de droga, qualquer uma. E eu me lembro que brasileiro tinha 7 na minha cidade. Todos, no mínimo, já usou pelo menos maconha. Todos. Porque era uma coisa meio que natural. Mas eu acho que a criação foi tão rigorosa, tão forte daquela conversa ali, que eu não conseguia fazer uma coisa de errado, assim, do que ela botou. O errado a gente faz as coisas de moleque, eu acho que é até importante fazer as coisas de moleque também. Mas, assim, quando é focado numa coisa assim, a gente consegue realmente seguir aquela linha. Então, minhas filhas vão ser soltas, sempre com muita conversa, conversando abertamente de todos os assuntos, aqueles mais íntimos possível deve ser conversado. Ainda não conversei alguns assuntos íntimos com ela, porque ainda é muito nova. Mas deixa elas perguntarem, né? Mas já vai começar e acho que vai ser natural. E tirando cortar a grama, lembra algum aprendizado que trouxe desse intercâmbio? Não, muitos, né? Primeiro, até estava conversando ali, como lidar com o dinheiro. Então, no verão eu cortava grama juntando aquele dinheiro e no inverno eu tirava a neve
os carros subiam naquela rampa ali, então eu sempre tirava neve. Então eu ganhei o dinheiro nos 11 meses, na verdade eu passei 11 meses lá, foi um ano letivo, né? Uhum. Terminei o senior year lá, né? O terceiro ano nosso aqui, e nesse ano letivo. Mas com esse dinheiro também, eu tive a oportunidade de realizar o sonho que era conhecer Nova York naquele tempo, né? De esquiar. Então, eu pedi uma ajuda do meu pai, mas era subsidiado comigo também. Então, eu ia para Nova York usando um pouco do meu dinheiro, ia esquiar usando um pouco do meu dinheiro. Eu acho que a gente não deve ser o escravo, não. Deve ter a meta, o objetivo, mas curtir. Se você vai viajar, não corra só a maratona, não. Vá passear também. Leva sua esposa, vá com os amigos. Então, tem a maratona, mas tem o shoppingzinho depois, tem a viagem depois, tem o turno depois. E o trabalhar é isso. Você tem que se presentear também. Conseguir um objetivo, você tem que se presentear também. Então, desde novo, eu me presenteio com minhas vitórias. Você devia lançar um desafio pra Franca Almada. Olha Correr aí. uma meia maratonazinha aí, ó. Pronto. Começa com a São Silvestre, rapaz. 15 quilômetros e tal. Olha aí, vamos. Esse negócio de viajar eu tô dentro. Aí. Ai, Agora que eu entendi que é pra viajar, Macho, maraturista. Não, e outra coisa, eu ganho dinheiro com as corridas, tá? Com o network é tão grande que eu começo a advogar para as pessoas que correm comigo. Eu sou advogado da academia, do professor e da maioria do pessoal. Aí começo a administrar o imóvel de todo mundo e vou administrando os imóveis dele. Então é uma coisa boa. Todo network é bom. Rafael, eu vou fazer aquela pergunta que a gente tá fazendo sempre no final, mas no final a pessoa diz, não, eu já falei tudo, né? mesmo. Então vamos fazer aqui mais ou menos no começo pro meio. A gente sempre tem perguntado aqui, Rodrigo, 3 decisões difíceis que você tomou ao longo da sua vida, pode ter sido decisões de cunho profissional, pessoal, mas que no primeiro momento você teve ali muita dúvida do que iria acontecer, mas no segundo momento se mostrou uma decisão bem acertada e que te catapultou a outros patamares. Na verdade, eu acho que a decisão em si, nós temos medos, né? Por exemplo, medo de casar. A gente nunca acha que está preparado para casar, né? Pelo menos eu penso assim. Eu namorei 7 anos de namoro aí pra casar, sabe? Eu botei a meta, vou casar só com 30, vou casar só com 30. Mas assim, é uma decisão muito, muito forte, assim, né? Eu já fiz o seguinte, rapaz, só vou casar depois que eu me formar. Eu formei dia 9 de julho, casei dia 10 de julho. Tinha quantos anos? 23. Olha aí, é forte, viu? Eu não tive essa coragem, não. Então, E casado ainda, viu? 15 anos. Eu tenho 14 anos, sou de 2009. Você é de 2008, é? 2008. Eu casei em 2009. Tentei adiar, né, como eu disse, 7 anos de namoro até tomar essa decisão. Mas a gente sempre acha que tem medo. E é a melhor decisão mesmo, você tem que casar mesmo. Aí depois tem a segunda decisão. Aí vai ter filho, é a hora de ter filho, o que não ter filho. Então, se você não deixar rolar e aparecer, você nunca vai estar preparado para uma decisão. Então, nenhuma das decisões eu me arrependo. Eu decidi ser advogado aos 7 anos de idade. Já queria ser aos 7 anos de idade. Né? Confusão foi essa? Não, que se mas foi uma meteu? confusão. Foi uma confusão mesmo. Foi uma confusão. Não é um assunto bacana. Eu tive um tio assassinado. O irmão da minha mãe foi assassinado com briga de garagem, levou 6 tiros do vizinho de porta dele e tal. Então aquilo ali mexeu muito na minha família. Então aí eu comecei a vivenciar. Minha mãe tomou muito à frente, que era o irmão dela. Então muitas conversas com o advogado. Cleito Marinho, na época, um grande criminalista. Então, eu vivenciei a minha infância aos 7 anos de idade, vendo a minha mãe trabalhar naquele meio ali. Então, até para me entender como é que um cara desse tá solto e tal. Aí eu fiquei. Lógico que não era o ramo que eu sigo hoje, que não tem nada a ver o meu ramo criminal. Mas eu decidi entender melhor isso aos 7 anos de idade. Depois concretizou, apesar de ter ido pro lado criminalista, mas fui no lado criminal. Mas estou aí na advocacia. E o lado de imóveis também foi junto, como eu disse aqui, em 2001 eu tirei tanto a OAB como o Cresce, exatamente por influência do meu pai, que era um pequeno investidor de imóvel, e via que aquilo ali era uma coisa muito bacana e tal. Então foram decisões, eu acho que a maioria das minhas decisões foi acertada, as pequenas que não acertei, como algumas instituições que passou, mas tudo isso é bom. Até as coisas ruins servem de aprendizado. Fala umas aí, não, brincadeira. Então até isso é bom, até isso você cria mais marra, né? Você fica com mais calo nas mãos, assim. Eu acho que tudo é importante. E falando aqui sobre imóveis e investimentos, eu já tive o privilégio de visitar o escritório do Rodrigo e me aproximei mais dele quando fiz um curso com ele sobre locação imobiliária.
O cara sabe muito. Eu vou até te perguntar depois, tu já vai Olha. puxando aí algumas situações inusitadas, né? Que tu, Aham. tu passa algumas na sala Ah, de aula que serve pra todo mundo aqui, né? despejo é muito. E aí ele me mostrou lá, Rafael, com todo carinho, como ele guarda lá os imóveis que ele tem, né? As pastas, né? Com os imóveis, tudo organizado. Então eu queria saber um pouquinho, Rodrigo, como é que tá hoje a questão dos teus investimentos? Eu tô sabendo aí que começou a mexer com fundo imobiliário, apesar de não ser o fundo imobiliário aberto, né? Mas conta um pouco aí como é que tá acontecendo, como é que tá o cenário atual. Não, voltando ali como eu tava, né? Eu comecei na advocacia, comecei administrando imóvel, comecei a ver umas. Comprando carteira de imóveis e a oportunidade de imóveis bons começa a passar na nossa frente ali, aquelas oportunidades. E eu, aos 23 anos de idade, comprei meu primeiro imóvel. 23 anos, comprei, me lembro demais, foi um imóvel de 37 mil reais. Eu casei Aí. e tu comprou um imóvel, né? E logo depois eu vendi esse imóvel por 55. Então foi um ganho bem bacana. E aí comecei, poxa, agora eu vou comprar e não vou vender. Foi raro, esse aí foi um dos poucos que eu vendi. Acho que na minha vida eu vendi uns 3. Chão. Apartamento não, que eu fiz muita permuta. Aí você permuta e vende para vender mesmo realmente os apartamentos. Mas imóvel, chão assim, eu não sou muito de vender não. Então comecei a comprar alguns imóveis e fui tendo. Quando nós saímos da faculdade, o pessoal pensa concurso público tem aquela segurança financeira, né? Então eu fui advogar para ter esse dinheiro e comprava imóvel para ter a segurança financeira. Que eu costumo dizer que o imóvel é o ouro do Banco Central. O dinheiro circula, mas o ouro está lá, Sim. tá? Então o aluguel tá lá, o dinheiro vai circular do aluguel, mas o ouro tá sempre lá. Então o pessoal pensa que, cara, mas aí o aluguel tá dando 0,7, 0,8% do investimento. Se eu botar hoje no fundo fixo aí, eu vou ganhar mais e tal. O pessoal tem a visão um pouco curta. Ele quer ver só o lucro do mês. Então, se você passar 5 anos tendo esse mesmo lucro, né, o 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, no máximo 1%, mas o quanto é que o imóvel se valoriza? Se tu deixar esse dinheiro do banco e receber só esse aqui, daqui a 5 anos tem o mesmo dinheiro. E o imóvel, ele tá sempre se valorizando. Então, aí eu comecei a comprar vários imóveis para ter aluguel, foi crescendo, fui crescendo. Aí comecei a fazer o Build to Suit, uma modalidade que surgiu de uma década para cá, que é já você comprar um imóvel já casado com o inquilino, né? Build to Suit é construir já para servir. Então, o inquilino me procura, Rodrigo, compre aquele imóvel lá e construa essa planta aqui que eu lhe alugo. E a gente tem umas condições melhores de aluguel. E eu comecei a fazer isso, comecei a fazer com supermercado, comecei a fazer com bancos. E chegou a um patamar que apareceu um colégio muito grande, um colégio tradicional aqui, que estava saindo do mercado e tinha um imóvel muito grande lá. E outros corretores veio até me procurar. Nunca imaginava que eu poderia comprar esse imóvel. Veio como corretor, com um cara que tem muito network, para ver se conseguia fazer uma parceria para vender. E quando eu vi aqui, bicho, eu vou comprar esse imóvel. É um imóvel realmente um valor bem bom. E aí eu chamei um amigo meu, rapaz, vamos comprar esse imóvel. Aí foi o primeiro imóvel em parceria que eu comecei a comprar. Botava na minha imobiliária, eu que administro. É bom você chamar um investidor. Bom, se o Rodrigo vai ser sócio nisso aqui e o cara é de outra área, se ele quer botar o dinheiro dele, então é porque é um bom negócio. Então vamos comprar junto. E logo depois eu chamei um outro amigo e começamos a fazer vários build to suit. Eu sempre com 33%, esse meu amigo com 33% e o outro com 33%. Então fizemos várias lojas americanas, várias Magazine Luiza, vários supermercados, vários bancos. E o pessoal sempre falando, rapaz, é bom bolsa de valores, fundo de investimento, e eu não sabia de nada disso aí, sabe? E ainda não sei. Mas numa dessas conversas com amigos, investidores, Rodrigo, pois vamos fazer um negócio. Eu estou fazendo eu estou criando um fundo, esse amigo meu, estou criando um fundo. Vão ser só 50 empresários aqui, e nós vamos construir para o Grupo Mateus. O Grupo Mateus, um grupo de supermercado, Maranhão. que nós vamos construir o imóvel. Opa, imóvel eu entendo. Então, eu vou ver. Se o imóvel for bom, eu me interesso em entrar. Então, nós montamos esse fundo. São 50 cearenses aqui. Então, nós já construímos 5 supermercados Mateus. Aqui, nós somos só dono do imóvel. Então, não é um fundo aberto. É um fundo regido pela Bolsa de Valores. Está lá tudo direitinho. Tem que ter todas aquelas fiscalizações.
mas é só para construir a rigor para o Grupo Mateus e tem as lojas satélites que a gente aluga para outra. Então é uma coisa que está muito no meu dia a dia, que eu entendo. É por isso que eu entrei aqui nessa questão de bolsa de valores, mas numa coisa mais focada realmente, um fundo imobiliário de uma coisa bem focada só aqui no Ceará por enquanto, e aí vamos ver o que é que vai ser daqui para frente. O que eu acho legal é essa criação de modelos de negócio, né? Você olha assim, rapaz, imóveis, aluguel, comprar e vender. Ele tá trazendo aqui já novas formatações e eu acho que a cada dia vão surgindo novos modelos. Como é que tu tem sentido o mercado imobiliário aqui em Fortaleza, no pós-pandemia? Na pandemia, no começo, né, a primeira coisa foi horrível, né? Ninguém queria pagar o aluguel, então nós, donos de imobiliárias, tivemos trabalho triplicado para ganhar um terço. Porque a partir do momento que a gente reduz o aluguel, a gente reduz a nossa comissão, né? E eu que sou... Tendo que fazer um monte de negociação. Muita e tal. negociação. Rapaz, assim, foi uma coisa assim horrível mesmo. Então, não dava para fazer aditivo, era tudo print no WhatsApp. Ó, fizemos um acordo, printa no WhatsApp e ali estava servindo aqui dentro daquela situação que nós estávamos. Mas tudo não adianta se desesperar. Teve gente que quis se desesperar. Então, não adianta, vamos manter. Então, o mercado imobiliário, ele vai passar, como qualquer ramo, vai passar por altas e baixas, mas ele ainda no final, ao longo prazo, ele é o melhor. Então as coisas melhoraram muito já. Então não caiu nada. Então, assim, às vezes cai um rendimento, mas o ouro sempre vai estar lá e a gente saber vender na hora certa. Então o mercado está na crescente. Rodrigo, agora uma dúvida minha mesmo, né? Como é que você faz? Você não exatamente você, mas as pessoas podem fazer para não virar aquela pessoa, aquele rico pobre, Eu vejo um bocado. né? O que é o rico pobre? É o que Muito patrimônio tem sem muito liquidez. patrimônio. Não, eu não consigo viajar, eu não consigo botar meus filhos num local melhor porque eu não tenho dinheiro. E aí eu noto uma certa tendência, e eu vejo isso muito na minha família, inclusive, da pessoa se apegar ao imóvel. E você falando que, olha, eu só vendi um, não gosto de vender imóvel e tal. Como é que o investidor ele vai concretizar esse lucro do imóvel se ele não vender esse imóvel? E como não se apegar a esse imóvel, como não ser esse rico pobre? Tá, vamos lá. O que é que acontece? A pessoa tem um patrimônio, mas não é aquele patrimônio que dá renda. Então tem muitos terrenos parados, né? Tem coisas que estão paradas. Então tem muita gente que tem um patrimônio grande, mas não tem a renda por mês. Eu conheço uma senhora que tem patrimônio assim, avaliado em 60 milhões e não tem o dinheiro para pagar a Unimed. Tá? Porque são os imóveis parados e ela não soube transformar isso aí naquela coisa que dá renda. E tem muito novo rico que começa a ganhar o dinheiro na profissão X que ele está lá, aí a primeira coisa que faz é comprar imóveis de passivo, que dá despesa. Fazenda, por exemplo, fazenda de lazer, né? Não é fazenda produtiva, ou casa de praia, ou apartamento de luxo, que não é coisas que dão renda. Então, eles querem aumentar. Então, você tem que vender aquilo ali. Aí você vai se apegar, não quero sair da beira-mar e tal, mas você não tem condições de ter o custo de vida ali da beira-mar. Então, você tem que ter realmente esse equilíbrio. E eu cheguei a comprar alguns imóveis e, lógico que na vida da gente, a gente tem um problema de fluxo de caixa quando você vai comprando. Então, eu decidi, cara, eu vou fazer sempre uma renda de aluguel. Então, a maioria dos meus imóveis, 90% dos meus imóveis, todos estão com renda de aluguel. Eles são focados para o âmbito comercial. Aí, de vez em quando, eu compro um terreno e faço permutas. Então, já fiz permuta com a ABS, com a Construtora Tama, com a Moura do B, que aí sim, você recebe os apartamentos. Chega a durar 10 anos. Aquele prédio de esquina da Silva ali, foi 10 anos, desde quando eu comprei para quando eu comecei a vender. Olha aí, se eu fosse esperar aquilo ali, eu tinha as outras coisas e ali era um item da minha cartela de investimentos. Então eu consegui ter, aí eu fui vendendo depois aos poucos, aí é bom sempre mesclar. Então nunca coloca tudo numa coisa só, todos os ovos numa coisa só, numa cesta só. Então tem imóvel de locação, tem um imóvel que possa permutar, tem um imóvel que possa valorizar, mas o meu tá 60, 70% na locação, que é para ter o giro mesmo. Aí depois eu comecei a construir, né, não eu construindo, né, mas assim, eu contrato construtor e a gente vai fazendo os build to suite maiores aqui que nós estamos fazendo. Então a dica seria, resumindo aqui, colocar o imóvel para trabalhar para você também. Exatamente. Não deixar ele lá. Exatamente. Esse é o principal foco. Depois que você tiver folgado nisso aí, é que você pode fazer os outros investimentos. Que é comprar terreno, imóveis para permutar ou imóvel para se valorizar com o tempo. Meu amigo, eu sei que outra faceta sua é a questão da
da vida acadêmica, como professor e como professor da prática, que eu acho sensacional, que o Rodrigo é daqueles professores que tem o domínio, Rafael, da teoria, mas que executa ali a prática no dia a dia. E aí eu fui aluno dele no curso de locações imobiliárias, justamente para tentar botar meus imóveis aí também para trabalhar, né? Mas me conta um pouco, você já frisou, né, como é importante o conhecimento, essa vida acadêmica, essa formação. Me conta um pouco como é que aconteceu de ser professor e essas histórias da prática e das locações imobiliárias. Na verdade, quando a pessoa é jovem, né, tem aqueles sonhos, aquelas ambições de ficar rico, de ser logo um advogado bem-sucedido, um grande corretor, uma maior imobiliária, tem aqueles sonhos. E se você mirar muito no dinheiro, você pode até ser rico, mas você vai destruir muitas outras coisas. Então nunca mire numa coisa só. Se você mirar numa coisa só, você pode conquistar aquilo ali, mas vai destruir muitas outras coisas. Você pode, eu quero ser milionário. Você pode assaltar um banco e ser milionário no outro dia, tá? Mas você pode ser preso, você pode se arruinar a sua vida e tal. Se você trabalhar exageradamente, pode esquecer a família, pode destruir outras coisas. Até no esporte, uns esportes mais pesados, se você se dedicar muito, você atrapalha a sua vida profissional. Então, tudo você tem que mesclar. Então, eu costumo dizer que eu boto 5 metas sempre aqui, 5 metas, uma destruindo a outra. Então, eu vou demorar até a minha meta principal, mas eu vou estar com um alicerce melhor, tá? Então, tem que ter uma vida social, religiosa, né? Nós temos que ter uma vida profissional, acadêmica, tem que ser um bom advogado, um bom corretor, mas se dedica ao próximo também. Você vê o que um aluno seu está aprendendo com você, deixa a sua marca, né? Recentemente aqui nós perdemos um dos melhores tributaristas que o Brasil já teve. Sim. O Brasil já teve. Então todo mundo falava, não era o dinheiro que ele tinha, não era o conhecimento que ele passou pro povo. Olha como isso aí é bom. Então você tem que ser um bom profissional, um bom pai, um bom advogado, mas deixe um legado para alguém. Então ser professor e ver aquele ali, ver um aluno lhe admirando, né? Um aluno se espelhando em você, despertando alguma pessoa. Então isso aí é muito importante, não é questão financeira, mas é exatamente ver isso aí. Então eu estou já há 11, 12 anos dando aula, então faço questão de não ser um professor daquele profissional, né, que só dá aula, aquilo ali. Então eu gosto de dar exatamente isso aí, na prática, a minha vivência do que eu aprendi e tento transferir isso para os meus alunos. E, logicamente, com as outras metas também, né? Tem que ter sempre o financeiro também é importante. Quem disser que o financeiro não é importante. E quem disser que saúde não está entre os primeiros lugares também não. Então, tem que ter sempre essas 5 coisas para você chegar no seu objetivo e chegar forte no seu objetivo. E entrando nessa prática de locação imobiliária, o que foi que tu já viu de marmota aí? E de situação inusitada, Rodrigo, que tu passou? Rapaz, eu já fiz alguns despejos, né? Um despejo sempre é um momento de muito... daquele conflito ali, né? Então, às vezes o pessoal me pergunta assim, cara, você tem pena de fazer o despejo e tudo? Não, eu não tenho pena. Mas tá botando uma pessoa na rua. Eu dei várias oportunidades. Então, eu já vi várias pessoas que não têm condições financeiras ser despejado. Aí eu vou ajudar. Essas pessoas eu vou ajudar. Vamos ver o que é que tem. A gente vai dando um prazo e vamos. E tem muitos. A pessoa que chega a ser despejada mesmo é porque ele peita, ele é arrogante, é porque ele tenta de tudo ali e não conquista. Quando você tá errado, em qualquer episódio, tanto financeiro como qualquer um outro erro, seja humilde. Tem um restaurante ainda que bem conhecido, que eu frequento muito, que ele passou 9 meses devendo o aluguel. Eu não entrei com ação de despejo. Ele me dava satisfação todo o tempo. Ele me dizia, me mostrava e tudo. Eu, rapaz, vou dar um voto de confiança. Mesmo o proprietário do imóvel ali em cima de mim, rapaz, Rodrigo e tal. Às vezes eu cheguei a pagar dinheiro do meu bolso. Repassado? Repassando para ele, né? Para acalmar o proprietário. Não me arrependo nada. Isso faz mais de 10 anos. Hoje é meu amigo, tá bem. Todo mundo vinha falar bem desse cara. Tá? Então a gente consegue daqui. E quando chega o despejo mesmo é porque chega um ponto. Então eu já despejei várias coisas, já despejei desde casa de massagem, desde clínica de aborto, terreiro de macumba, tudo que você imaginar. Rapaz. Rapaz, já despejei. Todas as áreas, já despejei um cursinho durante as aulas. Eita, pô. Assim, durante que eu digo assim, os alunos estavam chegando e estava acontecendo o despejo, entendeu? Então já passei realmente
Já soltaram cachorro em cima de mim, já jogaram lata de óleo em cima de mim, isso aí faz parte. Me diz uma coisa, não sei se tu atua nessa parte de leilões de imóveis e tu vê que existe algumas oportunidades nesse setor? Já atuei, passei 3 anos atuando em leilão, já comprei alguns imóveis em leilão, mas o nível era antes dos virtuais, tá? Hoje é virtual, hoje tá mais tranquilo, mas na minha época que eu fiz isso aí, era muito imóvel, muito presencial. E existiam umas coisas não muito sadias dentro desse negócio. Antigamente, hoje tá tranquilo. Então, você tinha que dar uma propina para alguém e tal. E eu comecei a me sentir mal nesse ambiente, num ambiente que não fazia muito o meu meio. Os imóveis que vão para leilão, em regra, não são imóveis bons, são imóveis baratos. E aí, onde você pode errar. Paz, compre imóvel bom, porque o imóvel bom não vai ficar parado. Tu compra um imóvel ruim barato, tu vai ter que gastar com Reforma. reforma, tu vai ter que gastar com vigia, e não é fácil de alugar, imóvel ruim, tu não vai alugar e tal, tal, tal. Então não tive sucesso nesse tipo de leilão. Lógico que tem leilões bons e tal. Então eu deixei. Então eu preferi comprar imóveis bons, que todos os meus estão alugados porque são imóveis bons, e eu compro com preço justo, um preço de mercado mesmo e tudo. Viro amigo de todo mundo que eu faço negócio. Porque tem gente que, rapaz, negócio de comprar galinha morta, comprar imóvel barato. Não, compra imóvel bom e compra pelo preço, tá? Que você tem uma energia muito boa quando você compra pelo preço, quando você vê o cara que comprou satisfeito porque ele vendeu. Como eu tô dizendo, vira amigo de todos, já chamei até o meu escritório mesmo, eu comprei ali de uma família tradicional aqui, levo ele para ir para Canindé comigo, vira meu amigo. Então, vira os clientes dessas pessoas que a gente faz negócio. Então, é muito bom comprar pelo preço justo, comprar um imóvel bom pelo preço justo. Eu lembro, em sala de aula, tu falou isso. Rapaz, esse negócio de leilão corre sem futuro. Eu compro um imóvel, não é meu. O cara compra um imóvel, arremata lá, o imóvel não é meu. Acontecia muito isso, né? Você arrematava lá o imóvel, ele tava Uma lá, pessoa dentro. uma pessoa dentro, e tava ocupada, aí tinha os aproveitadores de um lado, aproveitador do outro. Lógico que a gente tá falando aqui, tem muita gente séria, a Sim. maioria, grande maioria. E tem uma energia negativa, e eu sou muito nesse negócio de energia. Quando você compra um imóvel no leilão com uma pessoa dentro, tem uma energia negativa. Parece que a pessoa que comprou é o ruim, é o aproveitador e tudo. Essa energia, não me dei muito com esse negócio, não. Preferi recuar. Rapaz, eu também sou ligado nessa questão de energia. Por exemplo, chegar um cliente que a gente no ramo trabalhista entra muito com ação no risco, né, pro reclamante. E quando o cliente fala, olha, quer dizer que eu vou perder 30% pro senhor, meu amigo, já não dá vontade nem de fechar o contrato. Já disse, não, meu amigo, então se a sua cabeça é que tá perdendo 30% para mim, eu acho que a gente não tá conversando na mesma linha aqui. Porque você, na verdade, eu vou te fazer talvez ganhar 70% do que você perdeu. Então, rapaz, eu já evito ali. E certa vez também eu comprando um imóvel, Rodrigo, no meu ponto de vista, o valor que eu estava negociando estava bem adequado e justo e tal. Só que eu vi que a todo momento a esposa não queria, era isso, era aquilo. E aquilo. Depois eu conversei abertamente com ela. Assim, minha senhora, se a senhora não quiser vender o seu imóvel, não tem problema algum. É um direito seu, aliás, e pedir o valor que a senhora entende necessário e tudo, mas só me venda se a senhora realmente quiser vender. Se a senhora realmente estiver aberta para isso. Porque senão eu penso muito nessa questão de energia. Não, total. Aproveitando, falando dessa questão de energia, né? O Rodrigo mencionou aí a questão de Canindé, né? Ele faz essas caminhadas, né? Todos os anos também até Canindé. E como é a tua relação com a espiritualidade? Rapaz, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que qualquer religião, você pode ser qualquer religião. Eu sou católico, faço encontro de casais já há algum tempo, fui de encontro de jovens, sempre fui ligado, desde o meu avô, dos meus pais, a educação, estudei em colégio católico a vida toda, e eu acho isso aí fundamental. E em 2003, eu passei por um momento muito difícil. Eu tive... eu perdi meu avô aos 79 anos, numa operação do coração, até então meio assim. Isso foi no dia 1º de maio. No dia 18 de maio eu perdi o meu tio, era um advogado que eu trabalhava com ele, fui estagiário dele, morreu aos 57 anos de idade. Morreu aos 57 anos de idade, mas tinha uma vida meia, assim, digamos que ele procurou, né? Ele bebia muito, então teve problema de fígado, de rins,
mas era uma pessoa muito próxima. Então eu sofri muito na morte dele, dia 18 de maio. E depois, nós trabalhava eu, o meu primo, o Vitor e o meu tio, né? Eram nós 4 aqui que trabalhávamos junto ali. Então, o meu tio morreu e esse Vitor, um colega advogado, Vitor Tomás, ele foi para um Hipocrato em 2003, no dia 18 de julho, 2 meses depois da perda do nosso patrão, digamos assim, que nós trabalhávamos junto. Ele sofreu um acidente e ele foi degolado numa pá mecânica. Caramba. Então isso aí foi um golpe muito forte, assim, uma coisa muito... Aos 26 anos de idade, eu tinha 24, ele 26, é uma pessoa muito próxima. E eu já vinha debilitado com essas duas coisas, então foi um momento muito difícil. E eu, conversando com um tio meu tio disse, rapaz, tu tá com esse problema, é a terceira vez que eu vou a pé aqui pra Canindé. Vem com gente, tu vai ver como vai ser bom e tal. Então eu fui, rapaz, foi a melhor coisa que me aconteceu. Então não foi uma promessa, foi mais uma coisa assim para me despertar. Então estamos fazendo esse ano, eu vou fazer a minha 20ª caminhada a Canindé. Todo ano eu vou, hoje eu vou a caráter. Então já tive várias graças. Minha filha nasceu com um problemazinho também. E eu pedi a ele a São Francisco. Quem não acredita, eu respeito quem não acredita. Eu quero só que me respeite eu que acredito. Então minha filha, ela parou de crescer. Depois, aos 5 meses de idade, ela dos 5 ao 6º mês, uma criança... Tu tem uma filha de 7 meses, 7 né? meses. Cresce uns 2 centímetros por mês. Sim. A minha filha não cresceu nada no primeiro. Não cresceu nada no segundo. Não cresceu nada. Ela passou 5 meses sem crescer nada. Imagina aí a minha aflição. Sim. Fui para São Paulo, tentando ver o que acontecia. Então, foi diagnosticada com uma síndrome que ela não ia andar e não ia falar. Era síndrome de Silver-Russell. É uma síndrome rara que foi descoberta, estudada em 91. Então, era tudo muito, muito, muito novo, né? E fui a pé para Canindé. Quando eu voltei, fomos pro médico, ela cresceu 5 centímetros no mês que eu fui. 5 centímetros. Levei a São Paulo, o médico, ela pode ter qualquer outra coisa, menos síndrome de Silver-Russell. Então, a gente até hoje não sabe o que ela tem, mas ela voltou a crescer. Hoje ela não é a menor da sala. Toma uma injeçãozinha de hormônio. Andou com 1 ano e 4 meses, nada de diferente dos outros. Demorou um pouco a falar, tá falando, corre, faz as provinhas de corrida, tá fazendo torneio de beach tênis. Ela é Tá vendendo chocolate. Ela tava vendendo chocolate. Então, eu sou um cara muito, muito agraciado por Deus, agraciado pelo meu São Francisco. Então, deixa a gente ter minhas crenças mesmo. E recomendo, viu? A quem quiser participar, é bacana, viu? Como é que faz pra participar, quem quiser participar? Pode falar. Eu criei o meu grupo. Hoje eu tô indo com o meu grupo. Se você quiser participar... Rapaz, vamos candidatar esse grupo aí. Você não sabe, mas eu já fui a Canindé a pé. iPhone, não sabia não. Mas o meu foi pagando promessa. Fiz promessa e fui pagar. E fui no grupo na época da COT. Não conheço, não. Que era ligado ali ao Shalom. Uhum. Então... Tu vai pela CE, pela Boísa, né? Ou vai pro Maranguape? Não, acho que foi pro Maranguape. Maranguape é 20 quilômetros mais... Comunidade Obreiros da Tardinha, COT. Na época era bem no início, o nosso apoio era uma Kombi mesmo, uma Kombi. E o pessoal pensa que a gente anda o dia todo, né? Mas lá mais à noite, né? na nossa programação era mais à noite. Isso. E ia parando lá nas casas de apoio. Mas foi muito bom, Rafael. O que eu acho legal e tenho curiosidade, claro que dadas as devidas proporções, né? Mas eu acho que é uma viagem de muita reflexão, né? Total. São dias de muita reflexão. Eu li um livro do Paulo Coelho, que é o Diário de um Mago, que é ele fazendo o Caminho de Santiago, que é outro que eu tenho vontade. Eu também tenho. Tá aqui na minha lista, eu tenho que fazer. Rapaz, quando você estiver programando aí, avisa de repente. Mas aí eu pensei, rapaz, Santiago ainda tá mais distante, mas Canindé que tá aqui do lado, né? Porque aqui eu tenho vontade, depois eu vou pegar informações contigo. E é bacana lá, porque do jeito que eu viajo muito, fico em hotéis bons, como no restaurante bom, e tem aquele momento que eu vou com a manta de São Francisco, às vezes vou de chinela, você dorme nas varandas das casas, leva a corda, toma banho de açude, eu tomo banho de mangueira, isso é muito importante, sabe? Assim, agora então, você vai provar já. Fique à vontade, já ia falando aí que eu vou preparando aqui o café. Então é muito bom. Aí tem momentos que eu vou conversando com a turma e vem momentos que eu vou andando só, exatamente para ter essa reflexão, sabe? Então ela é fundamental, é que me dá um oxigênio. Eu fico contando os dias para chegar a minha época de ir para Canindé. Nunca deixei de ir. Eu nunca esqueci, uma vez da vez que eu fui
em uma das noites, tava clareando já o dia. Aquele cansaço, aquela coisa e tudo. Aí veio na minha mente, né? Cubra-me com o seu manto de amor e tal. Rapaz, dá uma Energia. energia total e Muito bom. foi muito bom, recomendo. Agora, nosso momento Uritu, cafés especiais, onde Rafael Salles vai explicar um pouco o que é o café especial e qual é o diferencial da Uritu. Bem, meus amigos, café especial, ele tem duas associações, né, que classificam os cafés de 0 a 100, né, uma brasileira e uma internacional. E o café, para ser considerado especial, é aquele café que tem a pontuação acima de 80. E a Uritu trabalha com esses cafés. Então, no supermercado, quando a gente vê aquele café que tem lá, café gourmet, é porque ele é classificado entre 60 e 80. E aquele café Não, pra mais... aquela câmera ali, Rafael, você pode ficar. E aquele café mais tradicional, ele tem a nota no máximo até 60. É um café que a torra ela é mais demorada, né? Passa mais assim do ponto para o café render mais. A Uritu não. Lá a torra é a torra média e é uma torra que garante uma qualidade superior do café. Daqui a pouquinho o Rodrigo vai tomar esse café especial que não precisa colocar açúcar, é só tomar e ele é doce. Não sei se você já provou, Rodrigo, a fruta do café mesmo. Mastigando, você tá dizendo? Não, nunca. Se você pegar do pé e botar na boca, você vai ver que é bem docinho. Não tem sentido o café ser amargo. Por que é amargo? O pessoal torra demais. Na Uritu, não. O diferencial da Uritu fica ali na Dona Leopoldina, é isso. Que eles usam o ponto perfeito da torra. E é o famoso café extra forte que tá no mercado aí, que às vezes é o café que já passou do ponto, não era nem pra gente estar Exatamente. consumindo. Aproveitar também e falar de MISPA Segurança Patrimonial. Você tem a sua empresa, o seu condomínio, sua segurança, precisa de uma segurança pessoal personalizada, MISPA Segurança. E Julie Marie Maison, você precisa se destacar, trajes de noivas, procure nossa parceira aí, Julie Marie Maison. Tanto aluguel quanto venda, viu, Franco? Perfeito. Meu amigo Rodrigo, me conta agora um pouco, como é que você está vendo e o que é que você pode destacar para o advogado, a advogada, que quer passar também um pouco aí do que você experimenta no dia a dia, de fazer esses investimentos financeiros. A gente entende que a volatilidade, né, da advocacia. Dá uma dica aí para os nossos advogados. Eu acho que qualquer investimento, como qualquer coisa que você não domine, procure um bom profissional que domine aquilo ali. Né? Até para correr uma maratona, não vai querer correr sem ter um profissional, não, lhe assessorando. Procure um mentor. Procure um mentor. Procure um mentor. Então, procure um corretor, aquele que não está ali só para vender. Né? Às vezes também tem advogado que eu às vezes venho fazer separação. A pessoa realmente, eu tento evitar o máximo que a pessoa se separe. Rapaz, vamos dar aquela rezar aqui das oportunidade para ver. Então já aconteceu. Era até depois virou desembargador, era o doutor Câmara, ele era um juiz da vara de família. E, e ele falando ali, eu dando um digo, rapaz, voltar de mão dada, sair da audiência de mão dada, sabe? Porque o que a gente puder, e tem advogado que quer, rapaz, eu quero, tu é doido, se eles voltarem eu não vou ganhar meu dinheiro, eu tenho que botar aquilo ali e tal. Então tem esse profissional e tem os outros profissionais. Procura um profissional que queira o seu bem-estar, procura um profissional que não está preocupado só em lhe vender aquele imóvel, tá? Então procura um profissional que seja um mentor, que está preocupado em lhe acompanhar e fazer um grande negócio. Então eu acho que até um pouco do meu diferencial, porque eu chego e digo pra pessoa, rapaz, não compre isso não, a pessoa quer comprar um imóvel, não compre isso não, isso aqui não vai fazer o seu perfil não. O cara, não, eu quero comprar, e o outro chega, Rodrigo, tu é doido, o cara, tu vai perder essa venda, não tem problema não, prefiro perder essa venda. Esse cara vai se arrepender, ele não tá fazendo perfil, ele tá aqui no entusiasmado e quer fazer essa venda. Aí você pensa que eu tô perdendo aquela comissão, eu tô ganhando 10 comissões ali pra frente. Porque o cara, rapaz, o Rodrigo, olha aqui, ele não tá nem preocupado, ele tá realmente preocupado com o bem-estar. Então eu preciso entender o que é que o cliente quer. Qual é o perfil do cliente? Se é aquele perfil de um cliente que só tem aquele dinheiro X, que ele não bote tudo numa coisa que pode ser arriscada. Assim como qualquer tipo de investimento, o imóvel também você pode se dar mal, como qualquer coisa, tá?
Então vamos focar naquele no que faz o perfil. Se o cara tem muito dinheiro, ele pode arriscar um pouco mais. Tá? O que não tem. Eu tenho muito medo de botar meus amigos para comprar, entrar na sociedade ali, que pode um imóvel desocupar, dependendo do perfil daquilo ali. Então eu chamo mais pessoas mais que tenham um perfil mais arrojado. Não, eu tenho ciência. Se der ruim aqui, nós vamos perder aquilo ali e tudo que pode acontecer. Então de 10, eu acerto 8, eu erro 2. Mas eu erro 2. Se eu vender um e se eu errar contigo. Então procure sempre um mentor, procure uns bons profissionais, que existe muitos bons profissionais no mercado. Eu tô falando aqui de advogado, mas antes que Rafael Salles me chame a atenção, Eu ia pensar, ele tava falando, eu tava pensando nisso. Mentor. o nosso público aqui tá ultrapassando aí as barreiras da advocacia e essa dica aí, né, Rafael Salles, para todos e não só para advogados e advogadas. Claro, mas eu ia falar, eu pensei que tu tava falando de outra coisa, era do teu curso. Que ele nunca faz propaganda do curso dele, eu fico chamando a atenção dele. Falando de mentor, nós temos aí a mentalidade trabalhista, Rodrigo. Mais ou menos naquela pegada ali que eu aprendi com você, falando da prática trabalhista no dia a dia, para ajudar aí advogados, advogadas que queiram entender, principalmente da audiência trabalhista, o nosso foco nesse curso também. Acho que a produção vai deixar um QR Code aí, um arroba aí do Mentalidade Trabalhista. Meu amigo, Xícara. Pode ir falando. Meu amigo, e você agora, ultrapassando aí as fronteiras do Ceará, no COFES, Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o que é que você está entendendo, o que é que você já vislumbrou de diferença, o que é que o pessoal está fazendo lá, que a gente está um pouco atrasado, ou se a gente está adiantado deles, como é que é essa tua interação? É exatamente o contrário. É bom nós estarmos lá e ter a vivência que estamos no caminho certo, tá? Não adianta... Vamos fazer um brinde aqui, Rodrigo? Opa! Uritu Cafés Especiais. Show. Saúde. Saúde. Top. Então, eu acho que eu vejo assim, gente querendo já ir. Por exemplo, o supermercado Mateus mesmo, a Magazine Luiza ou as Americanas me oferece imóveis em outros estados. Eu não tento focar no Ceará. É diferente de você ter uma loja de roupa, diferente de você ter uma farmácia, você ter um comércio que você pode ir para o Brasil todo, um restaurante, você pode ir numa rede e montar em todos. O imóvel não. O imóvel nesse quarteirão aqui tem não sei quantos. É diferente. Se você botar um restaurante nesse quarteirão, você tem que botar 2, 3 na cidade, distribuir por bairros. Um comércio você não pode botar em todo quarteirão, mas um imóvel no mesmo quarteirão tu pode ter 10. Então ele é diferente do comércio. Então eu acho que partir para fora do Ceará é mais uma vaidade do que mesmo a renda e tudo. Então nós temos imóveis muito bons no Ceará. Eu saí de Fortaleza. Vi que o IPTU estava mais caro, vi que estava saturado. O comércio fatura, sei lá, um supermercado quer faturar X na Aldeota, no Meireles, mas se ele for lá para o Trairi, ele pode faturar mais do que o X e ele vai me pagar uma renda melhor, porque o aluguel é em cima do faturamento. Então tive essa visão de imóveis que paga pelo faturamento e fui para o interior. Então consegui e tenho muito imóvel no interior, fazendo essas coisas assim, mas não saí ainda do estado e estou convicto que ainda tem muito o que crescer ainda no Ceará. Esse pagamento feito atrelado ao faturamento é naquele modelo que tu falaste Build do to suit. Building? Build to suit, exatamente. A gente tem um aluguel mínimo ou o faturamento, o que der mais. O que é o aluguel mínimo? É para ter uma segurança do meu investimento. Sim. Então, dependendo do que tiver e tudo. Mas se ele faturar mais, eu vou ganhar mais, que é o diferencial. Faço isso em todos os supermercados, faço isso em... Mas geralmente esse contrato também tem um tempo mínimo de Tem um tempo mínimo de 5 a 10 anos. Tá? Pode Interessante. até ser mais, mas aí tem que compensar ele. Geralmente eles pedem 10 anos. Esse modelo de negócio, vocês criaram aqui ou importaram de algum lugar? Não, ele realmente já vinha do Brasil. Tá? Inclusive já mudou a lei do inquilinato em 2012, acrescentando esse item, o 54A. Inclusive, Franco, ele tava falando aqui do Rodrigo, né? Outro dia saiu o negócio da taxa do lixo, de quem é a responsabilidade. Aí algumas pessoas com dúvida, aí eu fui lá no Instagram do Rodrigo, Eu vi copiei o link, já mandei, tá aí, ó. Tira a dúvida. Teve 18 mil visualizações esse Rapaz, vídeo. ali foi... Aí eu vi vários compartilhamentos, várias coisas. Eu fui um assim, deles, compartilhando. Muito bacana. E muito sobre bacana. esses investimentos aí, Rafael, para deixar claro que ele também pode contar com os amigos de lei quando
for abrir essas frentes de negócio, Ah, esses claro, investimentos aí, mas estamos aqui. viramos os amigos dos imóveis também. É, Show de bola. E o Rodrigo, você tá falando aí da questão querem mais café, alguém? Quero. do interior do Ceará. Qual é a sua sensação do que está acontecendo? Não sei se você pode falar exatamente nesse negócio aí, do que está acontecendo no mercado, por exemplo, com a questão da Americanas, que entrou numa recuperação judicial. E eu estou vendo muito movimento nesse sentido, inclusive de Instagram, sempre, olha, o que é que acontece com a recuperação judicial, porque algumas empresas, infelizmente, estão tomando isso. Sim. Para o investidor, para o seu caso, como é que funciona? É lógico que quando você está fazendo grandes investimentos, muitos investimentos, uma hora pode dar uma coisa errada, digamos assim. Mas na hora de fazer investimento, eu já penso nisso também. Então, eu tive 5 contratos com as lojas americanas. Nós construímos alguns imóveis da loja americana, eu mesmo. Nesse padrão, construí Pacatuba, construí Paracuru, construí Itaitinga e fui fazendo. Jacaraú, foi tu não? Não, foi um grande amigo Júnior da pesca, né? Júnior, gente boaça. Ah, mas ele é dono de tudo lá. Né? Metade da cidade. A Aí, outra metade do irmão. aí o que é que acontece? Então a gente pode acontecer isso aí, né? Então, mas específico nas americanas, é lógico que foi ruim, é lógico que houve um rebuliço no mercado, não é bom, mas eu não tive nenhum prejuízo. Pouquíssimo prejuízo, porque na hora de escolher o imóvel, a gente também não deve fazer a conta só com a rentabilidade e tudo. Eu tenho que ver se o imóvel é bom. E bom não só para Não só para as aquela americanas. empresa. Se as americanas sair, eu posso alugar para outros. Então, todos os meus imóveis desde a Americana, esses 5 imóveis que eu tenho da Americana, são imóveis bons. Então, quando foi decretada a RJ, lógico que a gente fica com medo, vamos ficar sem receber o aluguel, porque quer que não, a gente conta, assim, né, ninguém gosta de perder dinheiro ou deixar de ganhar dinheiro, então era um dinheiro certo que entrava, e a gente ficou um pouco preocupado. Mas no outro dia mesmo, o pessoal concorrente já me ligava. Ó, se a Americanas Eu tô sair, aqui. eu tô aqui, eu quero aquele seu ponto, tal, porque são imóveis bons, é o plano B. Então, teria que ter o plano B. Então, eu me disse, cara, eu vou ficar sem receber o aluguel um período aqui, mas quando eles saírem aqui, é a minha especialidade despejá-los. Quando eu despejar, eu vou alugar para outro. Então, não me preocupei muito. Mas especificamente, eles deixaram de pagar nesse período, aí assim que foi decretada a RJ, sei lá, 15 dias depois, eles voltaram a pagar. Então hoje, especificamente, eles estão em dia, da RJ para cá, eles estão em dia. Aí eu me habilitei só desses 15 dias que eles ficaram sem pagar. Tinha uma história, não sei se tu já ouviu falar, do McDonald's, que eles diziam que o grande Total. negócio deles, É na imóvel. verdade, era imóvel. Tu assistiu sim. o filme já? O Fome de Assisti, Poder? assisti. Ele fala lá. Uhum. O, Mas é isso mesmo, eu vejo grandes indústrias assim que ficou de pai para filho e tal, quando chega no neto, a indústria se acaba, porque mudou, né? Sei lá, Sim. era uma indústria que mudou. A família tá rica só por causa do imóvel, onde era a indústria. É isso mesmo. Pode ter certeza que eles estão ricos, então tinha um banco muito conhecido aqui no Ceará, que só a casa agora foi permutada por mais de 100 milhões, entendeu? A casa de morada deles, então era um banco que faliu, né, de uma massa falida e tudo, mas só a casa de morada deles. Então, o imóvel realmente ele é fantástico, um investimento ao longo prazo, e se você souber fazer, ele é bom do mês, que é o que eu faço, que é ter essa renda de aluguel. Eu queria falar um pouco agora sobre gestão, porque a gente já falou aqui do Rodrigo, advogado, professor, maratonista, Corretor. dono de imobiliária, corretor, Representante classista. representante classista, enfim, Pai. marido, Marido. enfim, como é que encontra Quantas tempo horas tem o dia de Rodrigo Mota? e como é a gestão desse tempo e das empresas? Você tem que ter realmente um malabarismo mesmo. Eu não sei se você percebeu durante essa nossa conversa que eu tive que entrar no banco para liberar dinheiro. Vocês perceberam? Não, Eu vi que mexeu ali alguma coisa. Eu recebi tinha que liberar hoje e tudo, então que durante aqui eu consegui entrar e consegui liberar o dinheiro. na hora do café. Foi na hora do café. Então a gente vai e consegue dar conta dentro O café, o momento do café já pensando nisso. Então eu acho que eu aprendi isso com as maratonas. É ter a disciplina e o foco. Porque a maior desculpa, você tem 1000 desculpas para não ir correr hoje. Você tem 1000 desculpas.
Então eu tava em Maceió agora semana passada, mas eu acordei um pouco mais cedo, fui correr meus 10 quilômetros, voltei e tudo, e tive todas as minhas atividades junto com todo mundo. Mas a desculpa é muito grande, você nunca tem tempo hoje tá chovendo, hoje não sei o quê, a questão da academia. Então, por conta disso, você cria uma disciplina muito bacana. Então, eu consigo, né, botar a minha vida toda realmente no papel aqui pra gente ter uma... E o meu grande problema era a questão da família. Poxa, o cara que faz isso aqui, como é que tá? Então, eu tirei realmente esse final de semana, todos os finais de semana. Agora mesmo, eu vou pra Tianguá ali, tem um hotel fazenda lá, o Sítio do Bosco lá. Sítio do Bosco, Eu vou pra lá com a família, meu tempo de eu ter com as minhas filhas, com a minha esposa. Já fui lá pra acampar mesmo, fiquei lá acampado. Então isso aí é muito bom. Aí eu não consigo realmente alguns defeitos, eu não consigo atender o telefone. Mas hoje o mundo é moderno, eu consigo só realmente, bota um WhatsApp, se quer falar com ele, posso te ligar agora e tudo, é uma coisa meio que automática mesmo, assim, entendeu? Rapaz, uma coisa que eu aprendi com o Rodrigo, ele falando lá nas aulas e tudo, e que hoje eu replico até como se fosse uma coisa minha, viu? Mas eu replico uma coisa que ele disse, rapaz, hoje você ligar pra uma pessoa é quase uma falta de educação. Mas é mesmo. Então você tem que perguntar se a pessoa pode lhe atender. Então sempre pode atender e tudo. Porque você, como mudou, né? Antes, a intimidade era você ter o celular de uma pessoa. Hoje a intimidade é você ter o telefone fixo de alguém. Dos que ainda tem telefone fixo. Eu tenho, por exemplo. Ainda tenho telefone fixo. Nessa geração, pra ter, é difícil mesmo. Tá? Meu pai tinha esse negócio. Deve ser de herança ali em telefone. Ainda é aquela linha, né? Que ficava... Aí tu tá lá no teu quarto, o telefone toca lá na cozinha, na sala tem que ir. Mas ninguém tem o telefone, ainda toca. Tem muito... Só pro enfeite, pra foto. Mas aí eu consigo, cara. Nesse malabarismo a gente vai dando um jeito. Mas assim, tecnicamente, eu sei que tem muita coisa intuitiva, né? Mas já houve, por exemplo, uma leitura que tu pegou de um livro, de um passo a passo, de como gerir, de como delegar. Como é que faz isso acontecer? Na verdade, eu já li muitos livros desses aí, e eu faço questão, por exemplo, tô no carro. Eu tô ouvindo alguma coisa de um podcast desse aqui, a gente vai botando, ou resumos de livros. Então, toda vez que eu tô dirigindo, eu tô ouvindo esse tipo de coisa. Então, filmes, eu pego mais aqueles vida real, aquelas filmes de inspirações. Tem várias séries bacanas que você pode implementar na sua vida profissional e tudo, muito bacana. Então, eu tento ver muito isso. Mas o grande lance que serve pra tudo, cara, se envolva com gente boa. É o mais difícil, entender de gente, né? Mas se você entender de gente, vai servir para qualquer ramo. Qualquer ramo. Entenda de gente, invista nas pessoas, dê uma segurança. Eu trabalhei num canto que lá todos os funcionários tinham medo de ser demitido. E eu cheguei, cara, na minha empresa eu não quero que ninguém seja demitido assim, tenha medo de ser demitido, não. É lógico que tem que ter um respeito por mim, tem que ter uma dedicação, e você vai dando exemplo. A partir do momento que eu chego 6h40, 7 horas lá no meu escritório, eu dou exemplo para os meus funcionários. Como é que eu vou pedir para eles chegarem no horário se eu chego 9 horas? Isso depois já de ter corrido quantos quilômetros? Não, aí pronto. Hoje eu cheguei 6h40 tendo corrido 10 quilômetros. Cheguei lá no escritório e tudo, porque eu tento me organizar nisso aqui. Aí, automaticamente, o zelador, ele já chega no meu horário. Chega ali junto comigo. Aí ele já faz o café, já fica organizando ali os outros. E eu não tenho problema de nenhum funcionário chegar depois das 8, não. Todos chegam lá porque eu vou dando exemplo para eles. Tá? Então, vamos tentando reconhecer. Então, meus funcionários lá, né? Eu tenho 22 anos de jogar. Tenho funcionários lá de 19 anos que estão Conta um pouco aí como é que é a tua estrutura hoje, tanto na imobiliária quanto no Hoje nós escritório. temos lá, né? Quando eu comprei uma imobiliária há um tempo atrás, aí era no Montese e o meu escritório era onde é hoje, na Oswaldo Cruz. Meu pai sempre diz assim, fique sempre olhando os ricos, sempre olhando os ricos. Aí meu escritório é atrás da road do Grupo Os Queiroz, sabe? Eu fico sempre olhando o rico pra ver se dá sorte. Vai pegando. Então eu comprei no dia do meu aniversário de 24 anos, eu já comprei meu escritório próprio. No dia do meu aniversário de 24 anos eu passei lá, aí o dono tava saindo, tinha placa de vendas, e eu conversei com ele, logo depois nós compramos esse imóvel, que é meu amigo até hoje. Porque desde novo eu, né, fui investindo ali pra... À vista ou financiada? Não, rapaz, foi 120 mil reais esse meu escritório. Eu dei 60 mil à vista. E os outros 60 quando saísse o inventário. Que era dentro do inventário. Eu amarrei e tudo. Aí demorou pra sair, foi o tempo que eu fui juntando e tal. Amarrou bem, amarrou nem inventário. Amarrou certo, amarrou certo. Não é doido.
Aí depois saiu, hoje quanto é que vale uma casa aqui Ei, na Oswaldo Cruz, né? Aí ano passado, Saiu inventando. Ano passado eu inventei essa- Não, sei lá. Mas era um risco, eu ia reformar também. A pessoa não saiu claro. da comer, mas demorou uns 8 meses pra sair, tá? Ah, foi rápido. É, foi rápido, assim. Aí demorou e tudo. Demorou, assim, um tempo suficiente pra juntar. Aí eu fiquei no meu escritório na Oswaldo Cruz e a imobiliária no Montese. Passou muito tempo desse jeito. Mas aí eu comprei a casa vizinha e fiz uma grande reforma. Hoje tem 2 andares lá, o escritório. Então a imobiliária tá em um imóvel, o escritório no vizinho. E eu fiz, com o crescimento, eu advogando para várias imobiliárias, eu tive a necessidade de montar uma empresa de cobrança exclusivamente para aluguel. Então, essa empresa de cobrança, ela presta serviço para a minha imobiliária, como presta serviço para essas 30 e poucas imobiliárias que eu advogo também. Então, os 3 funcionam, eu consigo administrar ali nesses 2 imóveis aí, eu funciono os 3. E eu fiz um auditório lá em cima, onde eu estou dando uma aula também agora, hoje é lá no meu Ah, escritório. Não sabia não. A Unicef foi vendida, né? E tem a parceria meio que rompeu lá. E agora está acontecendo lá no meu escritório. Muito bacana lá. Depois, você conheceu lá em cima? Conheci, tava montando ainda quando eu fui lá. Aí tá muito bacaninha e tudo, aí eu consigo lá. Aí dentro da minha sala eu montei, eu tenho um banheiro com chuveiro e tenho a minha copa. Que eu faço todas as minhas refeições lá, minhas refeições é mais disciplinada assim, né? Então eu faço lá, então ali é realmente a minha vida. Minha esposa até diz assim que não tem mais remorso me botar pra fora de casa não, porque eu tenho tudo ali. Já tá equipado. E interessante como tu conseguiu replicar o modelo que te inspirou, né? Da SJ, que foi Sim. mais ou menos ali, né? No Exatamente. mesmo imóvel. Exatamente. E nessa parte, como é que tu divide o teu tempo, Rodrigo? Existe uma divisão clara ou é tudo misturado no bom sentido, assim? Ou você chega, não, agora eu sou advogado aqui, vou cuidar das causas aqui judiciais. Ou agora eu sou administrador de imóvel. Como é que é isso? Não, realmente é um pouco misturado mesmo. Então, eu tenho a minha equipe do jurídico, né, que vai sempre prestar conta comigo. Eu tento marcar as reuniões mais pelas manhãs com os clientes, eu que atendo ainda, né, a maioria dos clientes é atendido por mim. E tá sempre ali, hoje os contratos de locação é tudo virtuais, eu consigo assinar onde eu tô, pelo celular mesmo, eu assino todos os contratos. Hoje, a maioria das coisas hoje são virtuais. E quando dá o problema na imobiliária, quando dá o problema, é a minha especialidade. A nossa especialidade de advogado aqui é chegar junto quando está com o problema. Então, eu consigo dominar muito com aquilo ali, mas sempre nada você faz só sem a equipe. Nada faz só sem a equipe. Então, montar uma equipe boa, tanto no jurídico, como na cobrança, como na imobiliária, como agora na construção, que eu estou construindo todo esse Bitsuit. Então eu vou prestando conta. Hoje mesmo aqui eu vou para o engenheiro lá no Trairi, ele já mandou várias fotos como é que estava lá a obra. O engenheiro lá do Fortim já mandou aqui tudinho e eu fico administrando aqui tudo de uma forma realmente mais online. E eu queria até aproveitar, Rodrigo, fica bem à vontade, porque eu indico o seu curso para todo mundo. Se você puder dar falar para o público também que tem interesse, Rafael, porque às vezes é o próprio proprietário de imóveis, ele tem que ter uma noção, ainda que ele entregue para uma imobiliária, eu acho importantíssimo ter uma noção. Às vezes o advogado que não atua necessariamente no ramo, ter uma noção também até para estabelecer boas parcerias e, no caso também do advogado, como é no meu caso, como é o seu caso, que tem imóveis também, ter essa noção aí do direito imobiliário e da locação especificamente. Eu tento ser o mais prático possível, não falar com linguagem de advogado, mais uma linguagem mais leve, que é exatamente para pegar todo esse público, como você falou, tanto o proprietário, como o dono de imobiliária, como o advogado, e como os funcionários de imobiliárias, que é muito importante que ele vai lidar com o público. Então, são sempre 6 módulos, 6 aulas, e a gente vai pegando a lei do inquilinato toda. Qual é o grande problema lá? Artigo por artigo. Artigo por artigo, e nós vamos explicar a origem de como aquele surgiu, né? Então, tentando... Porque não adianta decorar. Não adianta nada na vida, no direito principalmente. Então, é saber manusear a lei. Tem muita coisa que tem na lei que tem gente que tem 30 anos militando naquilo que não sabe, né? A gente quebra vários mitos aí. E eu vou aproveitar aqui e lhe fazer um desafio. Eu já... conversei com você sobre isso, acho que você já tem um planejamento de fazer o seu livro. Sim. Na verdade, ele tá pronto e eu tô na fase ainda só de revisão. Mas essa fase aí tá... Pô, faz mais de um ano. Faz tempo que eu conversei com ele, tá nessa fase aí. Tá, e eu fico adiando. Mas meu amigo, lance esse livro, porque eu vou lhe dizer, o que você tem guardado, que eu já pude experimentar, eu atesto aqui que muita gente precisa saber
De quem faz, Rafael, de quem viu na prática, é uma diferença assim tremenda. O Rodrigo, ele pega ali o artigo por artigo, e quem não tem muito essa vivência acha que aqueles artigos ali estão dizendo pouca coisa, mas às vezes é uma palavra, né, Rodrigo? Uma vírgula ali que muda toda uma interpretação e vai Tem as abrindo os causas olhos. criminais, né? A gente pensa que é fácil administrar um imóvel, então se você cometer aquilo ali, você pode cometer um crime. E nada muito desagradável você passar numa delegacia, ser condenado a pagar a cesta básica, e até o proprietário também. Por isso que é bom o proprietário também ter conhecimento, porque o proprietário, se a imobiliária fazer uma dessas coisas que são crimes, o dono do imóvel responde também. Eu vou desfazer só um mito aqui, bem rápido, que eu tinha essa interpretação equivocada. Existe um mito que é assim, que quem está alugando o imóvel tem direito à preferência da compra desse imóvel. Você não sabia que todo inquilino tem direito de preferência na compra, não é isso? O pessoal acha que tem, mas tem que ter no contrato. Não? Não é bem isso. Não aí, né? só isso. O problema não é só isso, porque ter no contrato é fácil, ter no contrato. Não, sério mesmo, tu sabe o requisito? Não sei não. Ó, Ninguém veja sabe, aí, cara. ó. Não, veja como isso é importante. Eu não sabia também. Rafael Salles com 12 anos de advocacia Sim. e Fiz uma disciplina optativa na faculdade chamada Direito Predial, que era optativo, tinha na Unicef, foi com o professor Rui. Agora vê o detalhe disso, explica aí, Rodrigo. Para ter o direito de preferência no imóvel, né, para poder depositar e adjudicar esse imóvel, o contrato de locação tem que ter averbado na matrícula do imóvel. Ah, tá. Quantos contratos de locação você conhece que é averbado? Nenhum. Só esses grandes, só esses Quem bancos, que vai essas querer coisas. pagar para averbar um Até porque contrato de locação? Você paga o valor que era de uma transferência, A praticamente. rigor Né? é passar uma averbação, como o nome Mas tá não é. dizendo. Mas na prática o pessoal cobra um registro, bicho. Aí é cruel, viu? Cobra um registro. Então, assim, só para você ver um mito, que isso aí deve dar tanta confusão no dia a dia, meu tenha amigo. dúvida. Eu não... Mas eu vejo muita gente grande, de uma imobiliária aqui, por exemplo, grande, que teve o direito preterido, não estava averbado, advogado do direito imobiliário. Entrou na justiça achando que isso, não sei o quê, condenado de sucumbência. E a sucumbência Valor quando do envolve Valor do imóvel é alto. Rapaz, quando eu tivesse formação, eu cheguei assim, não, Rodrigo, eu vou te dar mais aqui. Tá que um dinheiro a mais Um pra dinheiro a mais aqui compensar só essa informação. por essa informação. Mas só para você ver uma só. Mas isso aí sobre lançamento de livro, né? Eu tô começando a viver também esse dilema. Agora eu terminei minha dissertação e quero também publicar o livro a respeito da minha dissertação. E o que eu mais escuto de quem já publicou é o seguinte, rapaz, lembre-se que edições serve para você colocar aquilo que você deixou de fora, que você esqueceu. Então lance Melhor o primeiro. É a história da decisão, né? Tome a decisão, né? Lance o primeiro. Então Vamos vamos tomar uma decisão Vamos tomar, agora aqui. vamos, Agora. Quando é que vai ser lançado a Não, decisão? vou organizar a capa e tudo. Esse ano sem falta, pronto, tá garantido. Pronto. 2023, até São Silvestre. Aí, tá feito. Tá valendo. Meu amigo, estamos entrando aqui na reta final do nosso podcast e vou lhe dizer, já lhe disse isso pessoalmente, o Rodrigo é uma das pessoas que eu mais admiro aqui no meio jurídico. Tive a honra de conhecer com mais detalhe o dia a dia lá no escritório dele, tudo assim muito organizado e essa sinceridade que ele trata com tudo, né? Sim. É na sala de aula, é fora da sala de aula, um cara que está sempre disposto, sempre alegre, sempre disposto aí a resolver, a atender a gente quando precisa. E, meu amigo, lhe agradecer demais aqui e eu queria que você deixasse, tem alguma pergunta? Claro que tem, sim, claro que tem. Tem uma pergunta específica aqui de Rafael pergunta Salles. típica já Pois que a não. gente faz aqui se você tivesse a oportunidade de conversar durante uma hora, qualquer pessoa viva ou pessoa que já tenha falecido, assim, você quisesse ter tido essa conversa durante uma hora, quem seria essa pessoa? Rapaz, é forte. Que a imagem, quando você falando aí, a imagem sempre é realmente da pessoa que eu mais admiro, que me deu o maior exemplo na minha vida, e que é o meu pai. E eu ainda converso muito com ele, né? Dentro do meu imaginário, converso muito com ele, que as lições sempre foram fantásticas. É um cara sensacional, só deu dentro e eu sou muito feliz, só sou o que eu sou hoje por conta dele. Então é um cara que não teve tanto dinheiro,
mas era de um conhecimento fantástico. Todo mundo gostava de conversar com ele debaixo da mangueira dele. Ele se autodenominava bodegueiro e todo mundo gostava de conhecer. Quem conheceu ele, em todos os ramos, no ramo religioso, como ele era muito religioso, mas para o de vida, qualquer problema que você tinha na sua vida, você queria, era como se fosse um psicólogo, Sim. digamos assim. Então ele estava lá sempre para receber todo mundo. E eu tive muita sorte de conviver com ele. E se eu tivesse convivido mais, tenho certeza que eu teria aprendido ainda muito mais. Que massa, que massa. Muitas lições aí. E eu tive a felicidade de conhecer também o pai do Rodrigo, sem saber que era pai dele. Ah, é? Ele fazia parte lá do movimento do SCC, na São Vicente, e nós fizemos o Encontro de Casais também na São Vicente, e mesmo sem saber, eu só soube mesmo quando, infelizmente, ele faleceu. E que eu vi a foto, eu disse, não acredito. Aí a ficha vai caindo, né? Você vai começando a perceber as semelhanças e tudo. Frank, antes da gente finalizar, eu lembrei aqui de outra história com o Rodrigo, que todo ano ele fica numa expectativa grande, sabe? Qual é essa expectativa? É de ganhar R$100 lá, mais ou menos, para subir ao pódio da corrida do OAB. Por 2 anos seguidos ele fica em 4º lugar. Rapaz, foi cruel, viu? E eu fazendo as contas, quem é que tava aqui na frente, apareceu um outro, eu fiquei em 4º de novo, rapaz, 2 anos. Mas nas próximas, olha aí. E eu acho que eu ainda fiz 10 quilômetros em Foi muito bom teu tempo, minutos, cara. Foi eu muito acho, bom. foi 47 ou 46, Foi que é um muito tempo bom. muito bom. Mesmo 46 é o meu melhor tempo quando eu estava no exército com 20 anos de idade, eu era 19 anos de idade. Eu tinha 19 anos, estava no exército, eu fiz 46. Nunca mais eu consegui correr abaixo de 50, 10 km. Então, super tempo. E ainda tem 3 caras, inclusive 2 eu conheço. Um foi o PG, outro é o Kepler, que é meu amigo também, e o outro lá que fez em 38. Pois é, que eu não sei ridículo quem é. aquele galera ali. E o do PG foi engraçado, porque um dia anterior foi o aniversário da filha dele. E ele chegou, Rodrigo, eu não vou amanhã, porque o aniversário não peguei nenhum kit. Eu, não, mas eu vou pro aniversário, eu vou pegar o kit. Aí peguei o kit dele, levei pro aniversário, no outro dia ele correu e tomou meu Tomou o lugar. Mas eu sabia que ele tava na frente, eu sabia. Ele foi um Acho dos... que ele fez em 42, foi o segundo ele. E ele correu as 2 ultras maratonas de 90 km, ele correu comigo, é um cara campeão, top muito demais. top. Meu amigo, vou passar aqui alguns presentes pra você, aqui uma caneca aqui personalizada com o seu nome, personalizado, né? do Amigos de Lei. viu? Isso aí pra você ver que você já estava na nossa lista aqui quando fizemos. Que um presente, um voucher, quando você precisar de um rapaz. vestido, Tá mais de um chique. terno, Ixi, lá tá na ótimo. Julie Marie Maison. Perfeito. Esse aqui não está à venda, Rafael Salles. Soube que não está à venda, é só não? para os nossos convidados, isso aqui, especialmente, tá? Ótimo. Como é o nome disso aqui? Home spray. Esse aí que o Rafael disse. Pra deixar Rapaz, cheirosa a o negócio casa. aqui é E surpreendente. Pega aí, ó. E tem esse um- café. Café aqui? Uritu, que é um... Isso é um drip coffee, que são Rapaz. já 3 sachês. Você vai botar aqui na caneca, 100 ml de água quente e o café já tá Nossa, pronto pra tomar. Já vem com filtro. Top, viu? Meu amigo, Rapaz, você me surpreendeu agora, viu? deixa aí a sua mensagem final para o nosso público. O que é que você quer deixar registrado aqui no nosso Amigos de Lei? Não, eu acho só que, gente, para ser bem sucedido em qualquer profissão, não mire o dinheiro. O dinheiro é consequência do seu trabalho. Mire em resolver o problema do cliente. Mire em ajudar. Mire em que ele fique satisfeito. Que aí todo o resto vai ser só consequência. Esse é o recado que eu queria deixar. Perfeito. Melhor do que isso, impossível. Meu irmão, muito obrigado, viu? Sempre à disposição. Você veio viu? aqui- Um prazerzão, viu, meu amigo? Tá mais Falei com ele, topou na hora, não perguntou nem muito o que era. E isso pra mim é motivo de muita felicidade, porque eu sei de todas as ocupações aí, trabalho do Rodrigo. Rodrigão, muito obrigado novamente. Finalizando aqui com o meu amigo Rafael Salles. Meu amigo Frank, quem quiser achar o Rodrigo nas redes Nas sociais. redes sociais, eu tô notando agora que ele tá, Tá mais ativo tá mais aí. ativo nas redes. Pode me seguir no Rodrigo Mota da Costa, é o meu pessoal. E tem da imobiliária, que também tem muitas dicas, que é Imobiliária Mota da Costa. E do escritório. Do escritório é Rodrigo Costa Advogados E também. do Cresce. Ixi, do Cresce aí é... E do Confesse. E da ADIC. Vamos tá em todas. Então aí, Então, várias. Pois, muito obrigado pela sua audiência. Ah, sim. Apoiadores, Frank Amado. Quem são os nossos apoiadores? Agradecendo mais uma vez. Mispa Segurança, Julie Marie Maison,
e o Uritu Cafés Especiais. Muito obrigado pela sua audiência. Nosso papo é esse, leve, descomplicado, sem juridiquês, mas com muita informação boa para você. Estive aqui com meu amigo Rafael Salles. Meu amigo Franco Almada. E você esteve mais uma vez aqui no Amigos de Lei. Uma conversa extra jurídica hoje super tranquila. Curte aí, comenta, compartilha. Parece que tem umas imagens que causam mais engajamento, um foguinho, algumas coisas assim, Rafael Salles. Tem que colocar tudo isso aí. Coloca tudo isso aí nesse bate-papo que foi sensacional. Grande abraço e até a próxima. Até a próxima.